Dia, nono ano. Hoje, nós vamos começar um novo gênero, que é o gênero debate, né? O gênero debate, ele traz muitas características dos gêneros passados. A diferença é que ele é um gênero oral, ele não é um gênero textual, mas mesmo assim ele tem os mesmos formatos, mesmas características dos anteriores, tá? E a gente tem muito acesso a eles, né? Muito mais agora, né? Porque a gente está entrando agora que é de eleição, os candidatos fazem debate, e no dia a dia também, você faz debate com seu colega, na escola, em casa, e por aí vai. Então, como acontece o debate? O debate é um texto argumentativo oral, caracterizado pelo discurso persuasivo, cujo propósito é convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Por conta disso, os debatedores precisam planejar seus discursos, acionando uma série de argumentos de acordo com o movimento argumentativo que deseja tomar. Então, nessa parte aqui, eu quero explicar o seguinte para vocês. Lá em artigo de opinião, e também em resenha, a gente estudou o que? O ponto de vista, né? E a gente estudou também os elementos articuladores. E aí, você pode perguntar, professora, quando é que eu vou usar isso? Talvez eu não vou escrever nunca mais um artigo de opinião quando eu me formar. Mas, se você quer convencer, por exemplo, no mercado de trabalho, se você tiver uma loja, se você for um empresário, você vai precisar dos elementos argumentativos na sua fala. Então, os operadores argumentativos, expor seu ponto de vista, tudo a gente usa aqui no debate, que é um texto argumentativo oral, tá bom? O desenvolvimento. O desenvolvimento de um debate proporciona aos participantes colocarem suas opiniões em xeque, ao confrontá-las com a opinião dos outros interlocutores. Então, o que é isso, pôr em xeque? É pôr em dúvida, né? Eu tenho uma opinião, tem muito tempo que eu tenho essa opinião, e aí, quando eu me permito debater sobre ela, eu estou colocando ela em jogo. Eu posso mudar de opinião, eu posso aceitar a opinião do meu adversário, vamos assim dizer, né? Do meu colega que está debatendo comigo. Então, você põe em xeque, né? Daí, a necessidade não somente de argumentar, ou seja, de falar sobre sua opinião, mas também de contra-argumentar, antecipando os argumentos do outro. Essa parte é importante porque se, por exemplo, eu vou falar de um tema que eu domino muito, só que, além do que eu domino, eu preciso estudar além disso, porque eu tenho que colocar na minha mente o que o meu adversário vai perguntar, né? O que ele vai colocar contra argumento? Porque você sabe que todo ponto de vista tem as partes fracas, vamos assim dizer, né? Que as pessoas podem perguntar e te pôr em xeque, né, sobre isso. Bambear a sua opinião, porque quando você debate, é isso que você quer fazer. Você quer derrubar a opinião do outro com a sua, quer te mostrar para você que a opinião dele é melhor. Então você vai ter que antecipar o que ele vai falar para você e já ter a resposta em mente, para sair na frente do debate. Dessa forma, os debatedores conduzidos pelo moderador, que conduz o debate, precisam dominar os mecanismos das trocas discursivas, turnos de fala, que são os tempos de fala, né? A pessoa tem aquele tempo de fala e a pessoa tem que saber se expressar naquele tempo, que às vezes é curto, e aí o outro debatedor ele fica calado na dele, e aí quando o tempo do outro termina, o moderador coloca ele para falar, fala assim, olha, a partir de agora vai começar a sua fala, e aí ele pode falar o contra-argumento dele. Além de se apropriar das informações sobre o assunto, para selecionar o tipo de argumento mais apropriado ao percurso argumentativo trilhado. Então, foi o que eu falei no slide anterior. Além do que você já sabe, você vai ter que saber mais ainda sobre aquilo. Então, se você está disposto a debater por qualquer assunto, pode ser anime, pode ser uma curiosidade, alguma coisa assim, tem que saber além disso para você debater com alguém. Se você não sabe para contra-argumentar, aí é melhor não debater, né? Você só expõe sua opinião, mas não tenta convencer. Lembra que a gente falou sobre persuadir? Você ter opinião é uma coisa. Agora, você querer persuadir a pessoa, ou seja, querer que ela troque de opinião, é outra coisa, tá? Para a realização de um bom debate, o tema, assunto, precisa ser polêmico. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui que a gente pode colocar de um debate. A legalização do aborto, a mobilidade urbana, né, que são os ônibus, Uber, ou, por exemplo, aí em Brasília, que tinha patinete, bicicleta, que você alugava no meio da rua, o uso dos agrotóxicos, a redução da maioridade penal, política, racismo, economia, são temas muito polêmicos que dividem muito a população e as pessoas
no dia a dia, debatem muito sobre isso. Então, um debate não precisa ser na televisão, você não precisa ser político. Se você está trocando uma opinião com a pessoa e quer convencer ela do seu ponto de vista, já é um debate, tá bom? Quanto à linguagem utilizada nesse gênero, ela costuma variar, ou seja, poderá ser formal, dependendo da situação, ou informal, como é o caso de um debate em uma reunião de amigos. O fato é que debater não significa brigar, discordar da ideia dos outros, ao contrário, é um momento no qual expressamos nossas ideias e respeitamos as ideias alheias. Com isso, crescemos com as outras pessoas e ajudamos a crescê-las também. Então, o final do debate não quer dizer que a pessoa que está debatendo com você tem necessariamente que aceitar o seu ponto de vista. Ela pode entender pontos em comum e aí vocês trocam informação. Se a pessoa optou pelo seu ponto de vista, né, ela trocou de opinião, tudo bem. Mas esse não é o ponto final. Então, se você está debatendo com seu colega e vocês colocaram todos os pontos, só que cada um continua com o seu ponto de vista, também é ótimo, porque nisso vocês dialogaram, viram um outro lado que você não concorda, mas mesmo assim você escutou, né? Você adquiriu informação sobre aquilo. Se você adquiriu informação, você pode debater com outra pessoa já sabendo daquilo. Então, isso constrói o seu intelecto, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos fazer um mapa mental sobre o conteúdo. As dicas são as seguintes. Muita gente me perguntou o que podia fazer, o que não podia no mapa mental nas aulas passadas. Então, eu coloquei essas dicas. Lembre-se, o mapa mental é para desembaraçar o conteúdo. Comece pelo assunto principal e puxe os tópicos. Então, qual é o assunto principal? É o nome do gênero que a gente está estudando agora. E aí você vai puxando os tópicos. Tópicos são o quê? As partes mais importantes. Daí você vai ficar atento ao que eu expliquei. As informações mais importantes estão mais no que eu digo do que nos slides. Os slides, eles trazem informações também. Eu leio os slides para vocês, mas eles são pontos norteadores para minha explicação. As partes mais importantes estão no que eu falo. Então, quando eu vejo nas estatísticas, eu percebo que tem gente que não assiste o vídeo até o final, por exemplo. E aí se perde e não faz um mapa mental bem feito, né? Não existe, na verdade, um mapa mental errado. Só que quanto mais você pegar a ideia central do conteúdo, melhor são os seus estudos. Então, a devolutiva pode ser feita até amanhã, terça-feira, antes das 9h40, que é o horário da aula de língua portuguesa. Que aí já vai ter outra atividade para fazer, tá? Somente pelo Classroom, não mande pelo WhatsApp. A chamada será realizada através dos comentários no Classroom. Então, você vai lá e vai escrever o seu nome completo. Se não for o nome completo, não tem jeito de fazer a chamada. Outra coisa, vai lá no seu e-mail e coloca o seu nome completo para aparecer, porque tem gente que faz devolutiva e tem um nome só, ou está escrito só Júnior, ou tem alguma sigla, e aí eu não consigo ver quem é você que está fazendo devolutiva, tá? Então, confere no seu e-mail se seu nome completo está aparecendo. Então é isso. Se houver alguma dúvida sobre o conteúdo ou alguma instrução que eu não disse, lembrando que seguir as instruções do jeito que eu falo para vocês, do jeito que eu deixo especificado, é critério avaliativo da sua devolutiva. Então, se não tiver informação aqui que você queira saber, me procura no WhatsApp até às 5 horas, tá bom? É isso. Boa aula!